se esta rua fosse minha? Um projeto do Centro de Documentação de Ilhavo, da Câmara Municipal, dedicado aos estudos topónimos do município. Um projeto feito por todos e para todos. Neste programa, vamos ouvir as memórias de Ernestina Marnoto e ainda Horácio Melo sobre a Rua dos Sete Carris, localizada na freguesia de São Salvador. É dos Sete Carris, que tinha muitos becos. E lembro-me de uma vez, tinha casas que tinham saídas para os becos, e lembro-me de andar um rapaz atrás de mim que era muito chato. E eu entrei para um lado e disse que esperasse para mim, saí para outro, deixei lá ficar à espera. Despachei-o. Lá é a Rua Carlos Marnoto. Faz fronteira com os Sete Carris, é logo estado, e depois tem aquele labirinto que é o dos Sete Carris. Ali na casa de Zé Bezerro, nós chamávamos de Zé Bezerro porque ele matava naquela altura, lá nos Sete Carris. Nos Sete Carris ele tinha lá a casa dele, ele matava carneiros, ele matava tudo, aqueles bois todos, e depois chamaram Zé Bezerro. Ele foi cozinheiro do Paquete Vera Cruz, que levava as tropas para ultramar, naquela altura, para Moçambique. E ele foi, e aí chamavam o Zé Bezerro. Que havia os escudeiros, nos Sete Carris havia os escudeiros. E havia os bufas. Dona Bufa, o Zé Bufa. Porque os Sete Carris viveu muito também. As casinhas éramos pobres, a verdade tem que ser dita, éramos pobres. As cozinhas eram de junco, de terra batida, junco, metíamos ali no meio, metíamos ali aquela temperatura com os capaquinhos e fazíamos lá qualquer coisa, jogávamos numa cartinha, a luz era o candeeirozinho e não podíamos gastar muito, ou senão ia tudo ao ar. Não havia sanitas, era a retrete, como antigamente, e ali no Sete Carris fazíamos N coisas. Ao pé da minha casa havia lá uma casa que dava muito velha, depois a de adobo, aquilo era tudo de adobo, né? Caiu, fizemos lá o nosso castelo para defender as grandes guerras. Nós jogávamos à guerra, tínhamos a Tricela Malha, que vendia peixe, também uma casinha muito pobrezinha, aqui a cozinha também toda com o junco, enquanto nos dava peixe para a gente comer. Havia ali uma diferenciação entre idades, uns mais velhos, uns já andavam, porque antigamente, para se fazer face a podermos ter uma vida melhor, ia-se muito cedo também para o mar, e tínhamos ali uma garopada de gente que ia ao mar, e quando vinha de bacalhau, nós jogávamos muito à barra. A barra é uma pessoa está no meio, com o lencinho, não é? E depois estavam aqui uma série de gajos, e chamava-se número 2, eu era o número 2, e muitas vezes era a barra, íamos todos. Pronto, aquilo criávamos ali um tal cilema, porque era raro o dia que nós não íamos ao hospital cozer a cabeça. Eu recordo perfeitamente ir N vezes cozer a cabeça, não é? A minha falecida mãe, por exemplo, utilizava do meu pai os tamancos do antigamente e aquelas meias que eles utilizava quando era no peixe, aquelas meias de lã, e sempre chegava a casa já com a testa toda, coisa, e ainda levava com tamancada com a cabeça abaixo. À noite fazíamos aquelas cabeiras para meter medo às meninas, né? Porque partíamos as poucas lâmpadas que havia, partíamos aquilo para fazermos aquilo, e elas ficavam horrorizadas. Também o Sete Carris foi muito conhecido, teve uma vivência muito grande, que foi a Matias, a explicadora. Havia ali uma pessoa que era explicadora, que era a Matias, dos Porneiros Matias, em qual por dia passava por ali 50, 60, mas passava de todas as faixas etárias. Dali nasceu namoriscos e nasceu casamentos, daquela explicadora. Dali nasceu doutores, todo o género de coisas, e não nasceu nada. Não é? Mas também nasceram namoriscos e nasceram casamentos. Lá no Sete Carris tínhamos aquelas rapazes também do carrinhos, o aro, fazíamos aqueles arozinhos, aquela carrela. Por exemplo, junho, julho, agosto e setembro. O Sete Carris era embelezado com flores, punha lá canteiros de flores, naqueles postos a cair florzinhas. Às entradas dos Sete Carris, todas, as entradazinhas todas brilhavam, da outra parte da banda, da Rua de Pedaço, que é a Rua Carlos Marnoto, não é? Punha as indicações com os balõezinhos, tudo fazia ali, e punha cascatas lá dentro. Eu recordo outra coisa, vivia lá o João da Madalena, era o único homem que tinha lotes, aqueles carros lotes baixinhos, lembra-se como amarelo, não é? Ele vivia lá, ao pé de mim. E o pai dele era ceguinho. Eu tinha um papagaio, e o papagaio de manhã punha-o cá fora, assim, no pátio, a minha casa, a casa toda a gente geralmente estava abertas.
Não havia roupas, não havia nada, os pátios, era tudo aberto. E esse senhor ia para lá. E o entretenimento dele era já a falar com os papagaios. Gostou das memórias que ouviu? Partilhe também um testemunho sobre a sua rua. Conte-nos algumas curiosidades e tradições. Traga-nos fotos antigas. Para tal, contacte o Centro de Documentação de Ilhavo ligando para o número 234 092 496 ou envie-nos uma mensagem para cdi@cm-ilhavo.pt. Contacte-nos e iremos ao seu encontro para fazer a recolha do seu testemunho. Com o projeto Se Esta Rua Fosse Minha, oferecemos o passado como um presente para o futuro da nossa terra.